texto hoje está lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 8. Nós não vamos ler esse texto somente hoje, nós vamos ler no outro domingo também. E nós vamos tratar hoje sobre o que é aliança. Nós vamos ler o texto no livro de Hebreus. Depois eu vou convidar os irmãos para irem. Eu vou fazer um comentário que está no boletim. E depois eu vou pedir para os irmãos olharem uma tabela que eu coloquei no final do boletim. E eu vou passar por toda essa tabela essa noite. Nós vamos comentá-la por inteiro. E essa tabela aí não teve como eu colocar os versículos. E nem tem como eu ler os versículos da tabela. Porque vai só de Gênesis a Apocalipse. Eu vou pegar a Bíblia inteira essa noite. Então, assim, nós estamos com a Bíblia inteira dentro dessa tabela. Se você é um leitor da Bíblia, você vai reconhecer muita coisa. Se você não é um leitor na Bíblia, você vai começar a se situar. Quem sabe isso sirva de incentivo para que você leia a palavra de Deus. Eu sempre gostaria que você duvidasse do que eu falasse, chegasse em casa e pegasse a Bíblia e leia, para ver se eu falei certo ou se eu falei errado. Tá? Essa é a minha oração. Deus, que eles duvidem do que eu prego. Vão para a Bíblia e chequem se é verdade o que eu estou falando ou não. Amém. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Diz o seguinte: Deus, porém, repreendeu-os, dizendo: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhe perdoarei a maldade de seus pecados e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito fale conosco essa noite. Nós abrimos o nosso coração para ouvir do Senhor. E que a revelação que vem do Senhor alcance os nossos corações. Fortaleça quem está abatido. Fortaleça aquele que precisa ser fortalecido, Senhor. E nos ensine, Senhor. Nos ensine a nos relacionar com o Senhor. Nos ensine a ter uma vida completamente devota na sua presença. Nós te bendizemos. Bendito o nome do Senhor. Amém. Queridos, apesar de ter lido todo esse texto, em domingo que eu prego versículo por versículo, hoje eu vou pregar somente sobre uma palavra. Só sobre a palavra aliança. Fala assim comigo: aliança. Aliança. Nós vamos entender a palavra aliança. Talvez na cabeça de alguns a palavra aliança não vai fazer sentido, porque a palavra ela perdeu um pouco o seu significado. Quando nós estudamos o significado de palavras, nós estudamos o significado da palavras em dois momentos: no momento em que ela é criada e no momento em que ela é mudada ao longo da história da humanidade. As palavras vão mudando o seu significado à medida que o tempo vai passando. Então hoje, 2019, a palavra aliança, ela perdeu o seu significado original. Por isso nós temos dificuldade de entender a palavra aliança. Eu vou trazer esta noite o significado original dessa palavra. E aí pode assustar muita gente, como me assusta também, porque quando nós falamos do significado original, nós percebemos que tem algumas coisas que nós estamos vivendo que parece que está errado. Porque nós não estamos fundamentados no significado original daquilo que nós estamos dizendo ser, que nós achamos ser.
Então nós vamos tratar do significado da palavra aliança, não nos termos de hoje, 2019, mas nos termos de quando a palavra foi apresentada pela primeira vez. O que significa a palavra aliança? Nós chamamos isso de um estudo epistemológico da palavra. Não precisa aprender esse nome difícil. Nós vamos fazer um estudo sobre o que essa palavra significa. E por que nós vamos fazer isso? Talvez você já fez uma das seguintes perguntas. Talvez você já se perguntou o seguinte: olha, nós temos a mesma Bíblia. Todas as igrejas possuem a mesma Bíblia. Por que algumas igrejas falam que não pode cortar o cabelo, a mulher não pode cortar o cabelo, e as outras igrejas permitem as mulheres cortarem o cabelo? Nós temos a mesma Bíblia, é o mesmo texto que nós temos, e algumas igrejas batizam crianças, pegam um bebê e batizam. Outras igrejas só batizam depois dos 12, 13, 14 anos de idade. Por que algumas igrejas fazem o batismo depois de mais velho e as outras igrejas só batizam com o bebê? Outra pergunta que nós podemos fazer: por que algumas igrejas, por exemplo, elas colhem 10% dos dízimos e outras igrejas não colhem os 10% dos dízimos? Algumas igrejas elas adotam o dízimo e outras igrejas falam assim: nós não teremos o dízimo, são poucas, mas tem. Talvez você possa fazer uma pergunta, e essa é uma pergunta muito típica aqui dentro da videira: por que a videira não faz o segundo casamento? Nós somos uma igreja que não fazemos o segundo casamento, mas tem igreja que faz. Tem muitos pastores que casam a pessoa pela segunda vez, pela terceira, pela quarta. Por que há essa diferença se nós estamos tratando da mesma Bíblia? Por que há um ensinamento diferente quanto a namoro? Tem igrejas que falam tranquilo no namoro, às vezes nem tocam no assunto. Outras igrejas são mais rígidas em relação ao namoro. Por que há essa diferença? Por que algumas igrejas, por exemplo, as mulheres como a nossa, não têm véu na cabeça? Mas você vai em algumas outras igrejas, as irmãs colocam um véu sobre a cabeça. Lá na Rússia, todas as mulheres colocam um véu sobre a cabeça nas igrejas. Por que há essa diferença, se nós estamos tratando da mesma Bíblia? Nós precisamos entender o texto dentro de um contexto. Eu tenho falado isso muito com a igreja. Eu tenho ensinado a igreja que quando nós pegamos um texto e tiramos ele do contexto, as coisas não vão ficar claras. Elas vão ficar, às vezes, confusas. As pessoas podem bagunçar o entendimento dos versículos se nós arrancarmos o versículo do contexto. E aí eu vou dar para aquele versículo uma finalidade que não é dele. Eu vou falar para ele alguma coisa que não é dele, não é própria do versículo. São vários versículos na Bíblia, sim. Por isso que nossa tendência vai ser estudar o livro inteiro, para nós evitarmos tirar o texto fora do contexto. Eu falo com o presbitério na segunda-feira, por exemplo, uma palavra como hoje nem tanto, porque hoje eu vou falar de uma palavra só. Mas uma palavra, às vezes, no domingo que vem do outro, é muito difícil para mim, porque eu vou ler somente um trecho do capítulo, e vou deixar o resto dos capítulos tudo para trás sem ler. A minha tendência seria ler, vamos estudar Hebreus, ou vamos estudar o capítulo 1 até o capítulo 13, o livro inteiro, para nós não tirarmos o texto do contexto. Isso é muito importante. E quando nós retiramos os textos dos contextos, nós começamos a ter confusão de palavras. E tem confusão por causa do significado de palavras, como é o significado da palavra aliança. O significado da palavra aliança é um significado que, quando nós não entendemos ele bem, nós fazemos uma confusão totalmente na palavra de Deus. Se nós fôssemos estabelecer qual é a palavra mais importante da Bíblia, a palavra que, quando eu entendo a palavra, ela vai facilitar o entendimento de toda a Bíblia, nós temos duas palavras concorrentes. A palavra talvez concorrente primeiro é a palavra reino. Mas eu não acreditaria que a palavra reino fosse a palavra mais importante, porque no Antigo Testamento a palavra reino ela tem um significado, e no Novo Testamento a palavra reino tem outro significado. Aqui no Novo Testamento, quando nós falamos de reino, nós falamos de reino eterno. No Antigo Testamento, eu falo de reino, eu falo de reino somente aqui na terra. Mas a palavra aliança,
É uma palavra que não muda o significado dela, desde a primeira vez que ela aparece, até a última vez que ela aparece. E é tão interessante que ela é uma das poucas palavras que mantém o seu significado, tanto no hebraico quanto no grego. Ela não varia. E ela tem um único significado. Mas eu gostaria de começar falando do que significa a palavra aliança nos tempos de 2019. No século 21 que nós estamos. No século que nós estamos, nós não usamos muito a palavra aliança, nós usamos a palavra contrato. A palavra contrato é a palavra mais própria para os termos de hoje. E o que é um contrato? Um contrato é um acordo em que duas pessoas fazem. E essas duas pessoas estão de pé de igualdade neste contrato. Eu sempre falo dele, vou falar dele de novo, meu advogado Adriano. Eu acho tão chique falar que eu tenho advogado. Você que está me assistindo online, tem um advogado fantástico aqui conosco, o doutor Adriano Bezerra. E o doutor Adriano, ele é meu advogado. E nós temos contratos. Às vezes eu preciso do serviço dele. Ele sabe fazer coisa que eu não sei fazer. Ele sabe mexer com lei do jeito que eu não sei mexer. E ele tem autoridade para mexer com lei e eu não tenho essa autoridade. Então ele tem uma coisa que eu não tenho. E às vezes eu preciso disso. Mas ele não me dá de graça. Ele me cobra. E ele está certo em me cobrar. Porque para vir para o prédio eu tenho que fazer no carro dele. Ele tem uma esposa que ele tem que alimentar a esposa e vestir a esposa. Ele está se preparando para ter a casa dele, vai ter uma casa nova em breve. E eles estão preparando para ter filhos, e isso faz com que ele precise de dinheiro. E aí ele fala para mim o seguinte: olha, pastor, eu faço isso daqui para você, se você me pagar tanto. Eu olho, dou a chorada de todo brasileiro, e pago tanto que ele quer que eu pague. De repente ele tem um serviço, e eu tenho dinheiro. Eu dou para ele o dinheiro, e ele me dá o serviço. Mas para isso, ele imprime umas folhas e fala o seguinte para mim: assina o contrato. E aquele contrato que eu assino, ele diz o seguinte: se ele não cumprir com o que ele prometeu em cumprir, eu não preciso pagar o dinheiro para ele. E se eu não cumprir o que eu prometi pagar para ele, ele não precisa fazer para mim o que ele falou que ia fazer. O nosso contrato, ele é assinado, mas ele pode ser quebrado. E ele pode ser quebrado por uma única causa. Pela causa de que tanto ele quanto eu temos coisas para oferecer naquele contrato. Ele oferece o serviço, eu ofereço o dinheiro. Quando nós fazemos esse tipo de contrato, ambas as partes têm responsabilidades naquilo que vai dar e naquilo que vai receber. Isso é um contrato. Todo mundo entendeu isso? Amém? Nós vamos contratar um mestre de obra para construir o prédio. O mestre de obra vai olhar a planta e ele vai dizer o seguinte: eu vou cobrar tantos R$1.000 para construir esse prédio para vocês. Nós vamos ver se vai estar ok e vamos aceitar ou não. Se nós aceitarmos, nós vamos assinar um contrato. E assinando aquele contrato significa: se o mestre de obra não fizer o que ele prometeu, logo eu não preciso pagar aquilo que eu havia prometido pagar. Eu só vou pagar o mestre de obras se ele fizer o que ele prometeu. E o mestre de obras só vai fazer o que ele prometeu se eu pagar para ele. Porque se eu não pagar, ele também não vai fazer nada. Por isso que ele fala o seguinte: olha, você vai me dar tanto no início e tanto no fim. Daqui 15 dias ele dá tanto. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro? Não tem. Mas é porque ele está querendo ver se nós dois estamos colocando no contrato a mesma coisa. Isso é um contrato. Engraçado que esta palavra não aparece na Bíblia, nesses termos. Em momento nenhum, a Bíblia trata de contrato. Mas muitos de nós acreditamos que a Bíblia fala de contrato. O nosso Deus não é um Deus de contrato. Mas muitos de nós acreditamos que ele é um Deus de contrato. Você sabe por quê? Porque é mais ou menos o seguinte: vamos supor
que a Cris fica enferma. A Cris, ela tem qualquer enfermidade, não sei qual. Vamos dar um exemplo, ela pegou hanseníase, uma doença bem ruim. E aí, nós vamos ao médico, e ao invés da hanseníase dela melhorar, ela fica pior. E aí eu vou falar, Senhor, é o seguinte, eu trabalho no instituto, eu sou pastor aqui. Se o Senhor curar a Cris, eu vou deixar o meu trabalho no instituto. Eu estou barganhando com Deus. Eu estou oferecendo a Ele algo em troca da cura. Eu estou querendo fazer com Deus um contrato. Eu estou falando, olha, cura minha esposa. O Senhor curando, aí eu deixo o meu trabalho. Nosso Deus não é um Deus de contrato. Muitos de nós acreditamos que Ele é um Deus de contrato. Eu vou fazer 7 dias de jejum, porque se eu fizer 7 dias de jejum, Ele vai converter o meu marido. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas, porque se eu fizer 7 semanas de campanha, o meu filho vai ser curado. Nós estamos tratando, relacionando com Deus de um modo como Ele não se relaciona com as pessoas. Ele não é um Deus de contrato, Ele é um Deus de aliança. Agora, qual é a diferença do contrato e da aliança? A aliança é feita por uma pessoa mais forte com uma pessoa mais fraca. Quando Deus fez aliança com Noé, é porque Deus era um lado mais forte e Noé era o lado mais fraco. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, é porque Deus era o lado mais forte e Abraão era o lado mais fraco. Uma aliança só pode ser feita entre um lado mais forte e um lado mais fraco. Vou deixar as feministas loucas. Se tem uma feminista que agora, ela vai ficar doida. O casamento é um contrato ou é uma aliança? Uma aliança. Mas nós fazemos ele como um contrato. Nós casamos com uma divisão de bens. E aí, vem a mulher e fala um monte de coisa que ela aceita, vem o marido e fala um monte de coisa que ele não aceita, e nós conversamos e resolvemos nos casar. Mas uma aliança precisa ser feita de um lado mais forte, com um lado mais. Quem é que fez esse casamento? Quem é que inventou essa história? Deus. Eu não estou ouvindo. Quem que inventou essa história? Deus. E Deus estabeleceu que o homem é do lado mais forte. E é Ele que propõe a aliança, não a mulher. Ele propõe. E ao propor a aliança, a mulher pode aceitar ou não. Por isso que eu falei que hoje mudou o pensamento da palavra. Hoje em dia a mulher ela aceita, ela impõe, ela fala que o marido tem ou não tem que fazer. Não é esse o papel dela na aliança. Na aliança ela aceita ou não aceita. Pastor, isso era machista. Não, estou só falando da palavra. Não fui eu que inventei essa palavra. Essa é o significado da palavra. É a mesma coisa eu falar que o significado de preto é preto, escuro, ausência total de cor. Falei, não, eu discordo, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. É assim. É o que a palavra significa. A mesma coisa eu disser que o branco é a presença de todas as cores. Ah, mas eu não concordo. Mas eu não tenho culpa se você concorda. Vai discutir com o físico que definiu o que é o branco, com o Senhor que fez a luz branca. Isso é uma aliança. E uma aliança sempre feita do lado forte com o lado. Não estou ouvindo. Do lado forte com o lado fraco. O lado forte ele propõe aliança. Ele fala os termos da aliança. Ele apresenta o que deve ser feito na aliança. E o lado fraco tem só o direito de aceitar ou não aceitar a aliança. Ou ele aceita ou ele não aceita. Mas ele não tem direito de dar os termos da aliança. Ele não tem o direito de colocar os termos na aliança. Ele o aceita ou ele não aceita. Ou ele vai receber ou ele não vai receber. O melhor significado, o melhor sinônimo da palavra aliança, que você vai entender agora de uma vez, é a palavra testamento.
A palavra testamento e a palavra aliança é a mesma coisa. Vamos supor que o José Mário resolva fazer um testamento. José Mário é muito rico. E ele vai fazer o testamento dele. Ele vai deixar coisas para a Mônica, para as meninas, e ele resolve deixar ali 2 milhões de reais para mim. E ele põe o seguinte: vou deixar 2 milhões de reais para o pastor Daniel, mas ele precisa ajudar a Mônica a capinar o quintal lá de casa, toda segunda-feira. Vai negar os 2 milhões. Vai negar os 2 milhões. Eu tenho direito de aceitar ou não aceitar os 2 milhões. Falaram que eu vou perder os 2 milhões, né? Eu sabia que vocês iam falar isso. 2 milhões a menos. 2 milhões a menos. Mas eu tenho direito de aceitar ou não aceitar. Ou eu viro para o Zé Mário e falo: Zé Mário, eu não aceito os 2 milhões. E a única coisa que eu posso fazer é capinar toda segunda-feira. Ou eu falo: Zé Mário, eu não aceito os 2 milhões. E aí eu estou livre de capinar toda segunda-feira. Mas eu não tenho direito de falar o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, segunda sim, segunda não. Não, assim não. Eu te dou os 2, se for toda segunda-feira. Mas o dia que estiver chovendo, toda. Mas se eu viajar, volta no domingo, porque é toda segunda-feira. Mas se meu carro quebrar na estrada, vem a pé, porque é toda segunda-feira. Ou então não sai no final de semana, porque você sabe que toda segunda-feira você precisa capinar no lote. Essa é a condição de você ter os 2 milhões. E se você deixar de capinar uma segunda-feira, automaticamente o juiz arranca os seus 2 milhões de reais. E se você tiver gasto em bens, ele é provido de todos os seus bens. Este é o testamento. Ou eu aceito, ou eu não aceito. É assim que Deus se relaciona com os homens, por meio de aliança. Ele não relaciona por meio de contrato. Nesses domingos nós vamos falar da aliança do Senhor conosco. Lá no Justiceiro, vou fazer o apelo para toda a igreja. Ou nós aceitamos, ou nós não aceitamos. Mas não dá para mudar a cláusula. Não dá para mudar algumas cláusulas. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Primeira aliança que o Senhor fez com o homem. Durante a Bíblia nós temos 5 alianças que ele fez com o homem. 5 alianças. Em todas essas alianças existem 6 coisas distintas. A primeira coisa, coloquei na tabela, são as partes. Ou seja, com quem que Deus fez aliança. Com quem ele estabeleceu uma aliança. Segunda, qual foi a promessa que ele colocou nesse testamento? Que promessa que ele pôs naquele testamento? A terceira, quais são as condições? Qual é a cláusula? Existem condições. A quarta, qual é a penalidade se não cumprir com a aliança? A quinta, qual é a duração de cada aliança? E por fim, por que Deus estabeleceu essa aliança? Qual foi o propósito dele em fazer essa aliança? Uma pergunta das mais difíceis que nós temos é: por que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, resolve fazer conosco uma aliança? Por que Ele olha para nós, na nossa miséria, e fala: eu quero estabelecer uma aliança com os homens. Eu quero estabelecer uma aliança com Daniel. Por que Ele faz isso? Já na primeira aliança nós vamos ter a resposta disso. Porque o Senhor deseja ter uma grande família. Ele quer ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Quando ele tem esse desejo, ele se aliança com o homem. E nós vamos entender como é que ele faz essa aliança. De Gênesis a Apocalipse, nós temos 5 alianças. São 5 as alianças que ele fez com os homens de Gênesis a Apocalipse. E dessas alianças, somente uma é velha. Somente uma é antiga. Todas as outras alianças ainda são atuais. São presentes. Portanto,
já vou apresentar o primeiro problema que nós temos com a palavra testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 1, você vai abrir. Livro de Mateus capítulo 1. Abre a sua Bíblia. E se você voltar a página, ou talvez lá em cima, você vai ter escrito o Novo Testamento. Quem viu isso aí, o Novo Testamento? Dividiram a Bíblia em 2 testamentos. E tudo para trás nós chamamos de quê? Velho Testamento. Mas Velho Testamento é só um. Nisso que se chama de Velho Testamento, existe testamento que não é velho. Existe testamento que não é antigo. Por isso que muitas vezes, quando nós pregamos o livro de Salmo, alguém fala assim, pastor, mas você não está pregando o Velho Testamento, você não ficou para trás? Não ficou para trás. O que ficou para trás é somente um dos testamentos, que é o testamento que ele fez com Moisés. Só esse é antigo. Os outros testamentos não são antigos. A melhor coisa que você deve fazer é arrancar da sua Bíblia essa página escrita do Novo Testamento e Velho Testamento. E vamos entender o que de fato é Velho Testamento. Para que você não menospreze, para que eu não menospreze aquilo que de fato é. E nem valorize aquilo que de fato não é. Desses 5 testamentos, somente o testamento que ele faz com Moisés ficou velho, ficou antigo, ficou obsoleto. O primeiro testamento que ele faz é o testamento que ele faz com Noé. Noé e sua família. É a primeira aliança que ele faz. E a promessa que ele faz a Noé é uma promessa de sobrevivência. Construa a arca que você vai viver. Construa a arca que você não vai morrer. Eu vou matar toda a humanidade, mas se você construir a arca, você não morre. E aqui ele está falando dessa sobrevivência, e essa sobrevivência ela tem um alcance internacional para toda a terra. Ele preserva o homem, ele preserva a mulher, os filhos de Noé e os bichos, para que a terra pudesse ainda ter vida depois daquela destruição. A promessa que ele faz é de ter vida. E depois que ele destrói, ele faz uma aliança com Noé. E ele fala, olha, a partir de agora, eu nunca mais vou destruir a terra com água. E você vai olhar no céu, e você vai ver um sinal no céu. Esse sinal é um arco-íris. Qual é o sinal? Arco-íris. E esse arco-íris é para que Deus se lembre de que Ele tem uma aliança com o homem. E esta aliança, ela dura até hoje. Até hoje, essa aliança dura. Por isso que nós temos chuva, nós temos seca, nós temos 4 estações em alguns países. Como nós aqui em Goiás, nós temos 2 estações definidas. A terra você planta e nasce. Você planta abacate, nasce abacate. Você planta cenoura, nasce cenoura. Você planta em vidrinho pequenininho, nasce no vidrinho pequenininho. Porque existe uma aliança de Deus com os homens, que Ele não iria destruir a vida sobre a terra. E você come, eu como, porque o Senhor não destruiu a terra. E interessante é que nesta aliança não existe nenhuma cláusula. Observe que não tem cláusula nenhuma. A única questão que ele falou é o seguinte: olha, eu quero que você respeite a vida na terra. A santidade da vida, uma das coisas que Deus abomina é o assassinato. Ele não aceita que haja assassinato. Nós temos que respeitar a vida. Homicídio é completamente horrível aos olhos de Deus. Porque é Ele quem dá vida, nenhum homem tem o direito de tirar a vida. Nós vamos entrar nesse assunto, nós podemos debater esse assunto em outra época. Por isso que a Bíblia aceita a pena de morte.
Porque qualquer um que se levanta contra a vida, ele tem que ser impedido. Porque nada pode se levantar contra a vida. Ele precisa ser barrado, impedido. Contra a vida dos homens, contra a vida dos bichos, contra a vida das plantas. Nós não podemos destruir a vida. Mas não há punição para o homem se o homem fizer isso. Na aliança que ele faz com Noé, não há nenhum tipo de punição se o homem destruir a vida. Há uma expectativa de Deus que o homem não destrua a vida. Então, verdade que você e eu estamos aqui. Ninguém morre porque matou alguém de morte súbita. Por isso que as cadeias estão cheias de gente. Porque se houvesse punição para assassino, morria tudo dentro da cadeia. Não acontece isso. Muitos de nós deveríamos estar mortos porque jogamos latinha na rua, destruímos o meio ambiente. E nós não estamos mortos. Não há punição nessa aliança. E a duração dessa aliança é enquanto existir vida na terra. Enquanto existir vida na terra, Deus vai manter a aliança dele. Eu não destruo a terra com água. Eu não destruo a terra com água. Pastor, as enchentes, as casinhas caem todas no Rio de Janeiro. Não foi a água. Foi a desinteligência do homem de ter construído onde ele construiu. Desinteligência. Não foi a água. Mas caiu aquela tromba d'água no Rio de Janeiro, alagou aquele tanto de casa. Mas também se construiu onde eles construíram. Não tem culpa. É destruir, como foi no dilúvio, nunca mais. Nunca mais. E o propósito era de ter uma grande família na terra. Você e eu fazemos parte dessa família. Olha para o seu irmão e fala assim: você faz parte dessa família. É por isso que Deus falou para Noé: não destrua a terra com Adão nunca mais. Nunca mais. Depois o Senhor faz uma aliança com Abraão. A aliança que ele faz com Abraão, ele se estende para Isaac e para Jacó. Lá na terra de Canaã ele faz essa aliança. A promessa que ele faz para Abraão é uma promessa de seleção. Olha aqui para mim que é a coisa mais interessante que existe. Nessa promessa Deus selecionou Abraão. E ele falou o seguinte para Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar uma terra. Eu quero que você saia da terra dos seus pais e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma terra de presente. Eu vou te dar um país inteiro de presente. Mas ele falou mais: eu vou te dar filhos. Eu vou te dar muitos filhos. Os seus filhos serão numerosos como as estrelas do céu. Mas ele falou mais. Parte que você e eu entramos na bênção de Abraão. Ele fala o seguinte: por meio de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Amém. Eu vou abençoar todas as nações da terra. Eu tenho dois jeitos de dar presentes para os meus filhos. Eu posso chegar em casa com uma caixa de chocolates da Cacau Show. E aí eu vou presentear os meus filhos. Eu posso levar ali 40 bombons, chamar o Benjamin, falar: Benjamin, toma 20 para você. Chama o Daniel Filho e fala: toma 20 para você. Benjamin fica com 20, Daniel Filho fica com 20. Mas eu posso chamar o Daniel Filho e falar: Daniel Filho, eu estou te dando os 40 bombons para você distribuir com o Benjamin. Esse jeito 2 vai dar mais confusão. Os irmãos concordam comigo? Vai dar muito mais confusão. Eu não sei porque foi o jeito que Deus escolheu. Deus escolheu abençoar você e a mim
por meio dos judeus. Deus selecionou os judeus. Ele escolheu os judeus. Ele falou: Abraão, você vai ter uma descendência, que são os judeus. E por meio dessa descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Você e eu somos abençoados por causa dos judeus. Nosso Salvador é um judeu. Eu recebi a graça da vida por meio de um judeu. Eu recebi a vida eterna por meio de um judeu. Viu que a aliança não foi inválida. A aliança permaneceu. Por que Deus fez assim? Eu não sei. Ele não escolheu um brasileiro para salvar o mundo. Ele não escolheu um americano para salvar o mundo. Ele escolheu um judeu para salvar o mundo. E há muitas promessas na Bíblia para aqueles que abençoam os judeus. E há promessas de maldição para aqueles que amaldiçoaram os judeus. A Bíblia fala: orai pela paz em Jerusalém. Para que haja paz na sua casa, para que haja mantimento na sua casa, para que haja saúde na sua casa. Ora pela paz em Jerusalém. Você ora pela paz em Jerusalém? Você põe seu joelho no chão e fala: Senhor, abençoa os judeus. Essa aliança não foi inválida, queridos. Essa aliança ainda está válida. Por meio dos descendentes de Abraão, toda a nação da terra seria abençoada. E essa aliança tem um lado nacional, que é unicamente dos judeus, e tem um lado internacional, que atinge você e a mim. Ela é nacional enquanto a terra. Aquele pedacinho de Israel que você vê no mapa, ali é Canaã. Aquela terra pertence aos judeus. Por mais que os palestinos não aceitem, ela pertence aos judeus. Esta parte da promessa é uma parte nacional exclusiva dos judeus. Mas tem a parte que nos interessa, que é por meio deles nós seremos abençoados. Por meio de Jesus. E olha a Bíblia que está no seu colo. De todos os escritores da Bíblia, somente um não foi judeu. Todos os outros foram judeus. A Bíblia que você e eu temos para conhecer mais o nosso Deus, ela foi escrita por judeus. Como nós somos abençoados e como essa promessa ainda continua. E essa promessa, ele tinha uma cláusula. A cláusula que ele tem com Abraão é o seguinte: confia e obedeça. Essa é a primeira cláusula. Confiança e obediência formam a palavra fé. A palavra fé, ela precisa ter essas duas coisas juntos nela: confiança e obediência. Só isso é uma pregação. E a outra coisa que Deus falou para Abraão, como parte desta aliança: eu quero que você circuncide todo macho que nascer na sua família. Corta o prepúcio, a parte que sobra do pênis de todo macho. E por isso que Hitler, na Segunda Guerra, tinha o povo pelado, para olhar os pênis dos homens e encontrar quem era judeu e quem não era. Havia uma marca na pele, na carne. Uma marca. Esta é uma questão nacional, não é internacional. Ela não serve para mim e para você. Estou sabendo de alguns cristãos que estão indo para Jerusalém, pastores, grupos de pastores estão indo para Jerusalém para fazer circuncisão. Não adianta. Nós não somos da família abrâmica. Nós somos enxertados em Abraão pela fé. A circuncisão que vale para mim e para você é a circuncisão de coração. Mas aqui, para os judeus, é diferente. A aliança ali daquele povo, daquela nacionalidade, é a carteira de identidade dele. A nossa é no papel, a deles é no pênis.
E a outra coisa da cláusula é: você vai ser abençoado e as nações da terra serão abençoadas se você obedecer e confiar. Você e eu somos salvos pela confiança e pela obediência. Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós somos salvos mediante a fé. É uma cláusula que ele fez lá em Abraão, para abençoar os gentios, que somos você e eu. E essa aliança permanece até hoje. Porque quando nós obedecemos e confiamos e obedecemos. Crer e observar, como diz o velho cantor cristão. Quando nós cremos e obedecemos, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E tem uma penalidade. Olha, Abraão, se você não crer, não confiar e nem secundar, serão cortados do meu povo. Só vai fazer parte do povo aquele que aceitar. Se não aceitar, está fora. Nasceu menino, não quer cortar, está fora, não faz parte do povo. A Bíblia conta a história dos filhos de Moisés. Eles nasceram e não foram circuncidados. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, lá vem Moisés, saindo da terra lá que ele estava, da esposa dele, e vem para o Egito. Chega no meio do caminho, a Bíblia fala que Deus quer matar Moisés. Deus vem para matar Moisés, mesmo depois de ter chamado Moisés. A mulher de Moisés fala, dá os meninos para ele e fala assim: então circuncida logo, já que é assim que seja. Ele faz a circuncisão dos filhos e fica livre da morte. Essa é a aliança. Se quiser, é assim. Se não quiser, não tem nem jeito de negociar. E a maldição virá se não confiar e não obedecer. Terá problema se não confiar e não obedecer. Maldição sobre o povo, vai ser retirado da terra. Vai perder tudo que eu estou te dando. Não vai ser próspero. Essa é a questão da com Abraão. A duração dessa aliança com Abraão é eterna. Ela não acabou. Os povos da terra serão abençoados pelos descendentes de Abraão enquanto existir povo na terra. Nós só seremos salvos por meio de Jesus Cristo. Não existe outro que salva, é só Jesus. Seja aqui, seja na China, seja no Japão, seja na Índia, seja no início do século passado, seja no início do próximo século, seja daqui a 10.000 anos. O único jeito de nós sermos abençoados é por meio de Jesus, e ninguém muda o fato de ele ter sido judeu. E nós vamos ficar pelo século dos séculos adorando Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Uma aliança que não muda. Uma aliança que não vai de modo nenhum ser retirada. E o propósito dessa aliança é que ele tivesse pessoas na terra que pudessem mediar Deus e o povo, que pudesse servir de exemplo. Existe um povo que serve o Senhor, que é bem tratado pelo Senhor, que é amado pelo Senhor, e quando as nações da terra observarem este povo, vai falar: eu também quero servir a esse Deus. Eu quero servir a Ele. A terceira aliança que nós encontramos na Bíblia é a aliança com Moisés, chamada a velha aliança. A aliança que ele faz com Moisés é para trazer segurança para Israel. A abrangência dessa aliança é totalmente nacional. Em outras palavras, ela só serve para o povo judeu. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Pelo menos eu acho que não tem nenhum judeu. Mas essa lei, ela não é válida para quem não é judeu. E os judeus receberam esta lei unicamente para ter provisão, proteção e ocupação da terra. O Senhor diz: eu faço uma aliança com vocês. Vocês serão meu povo. Eu vou prover comida para vocês. Eu vou dar comida. Vocês não precisam preocupar. Eu vou dar toda a comida que vocês precisarem. E tanto que vocês vão trabalhar um tempo na terra, e depois de 7 anos, ninguém trabalha, deixa a terra descansar.
Nesse ano que ninguém trabalha, que a terra vai ficar descansada, eu vou mandar comida para você comer. Não precisa preocupar. Toda provisão de comida eu dou. Essa é a minha aliança que eu faço. Segunda parte da aliança, ele fala: olha, vocês serão meu povo e eu vou proteger vocês. Eu vou proteger vocês de todos os inimigos. Qualquer um que levantar contra vocês, eu mesmo vou lutar contra eles. Eu não vou aceitar que nenhum inimigo vá contra vocês. E a terceira coisa, eu vou dar a terra prometida. Eu vou devolver a terra que foi perdida pelo povo. Na época de José, eu vou devolver a terra. A terra vai ser dada de volta. Mas existe uma cláusula. A cláusula é o seguinte: eu vou te dar leis. Eu vou te dar uma turma de leis, 613 leis. E vocês precisam obedecer todas essas leis. E se vocês obedecerem todas essas leis, vocês terão bênçãos, saúde e prosperidade. Mas para quem que é essa aliança, queridos? Não ouvi. Para quem que é essa aliança? Para os judeus. No próximo domingo nós vamos tratar dessa aliança com especificidade. E ele diz, mas tem uma penalidade: se você desobedecer somente uma das leis, virá maldição sobre vocês. Se vocês desobedecerem somente uma dessas leis, virá maldições sobre a terra, virão desastres sobre a terra. O inimigo vai ocupar o território e vai exilar vocês daqui. E eles foram exilados várias vezes. A Babilônia entrou e tirou todo mundo de lá. Conseguiram voltar para a terra somente em 1947. Ficaram anos longe da terra deles. O período mais longo de 400 anos sem entrar em terra. Porque eles desobedeceram. Mas a duração dessa lei é temporária. O tempo de duração é até a chegada do Messias. Messias já chegou, queridos? Graças a Deus. Sim ou não? Sim. Quem sabe que o Messias já chegou? Levanta sua mão. Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré. Então essa lei já perdeu a duração. Hebreus, nós lemos aí. Hebreus 8:13 diz, dizendo a nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. A aliança antiga se tornou antiquada. Esta aliança, ela ficou para trás. Sabe o que está dentro dela? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já está antiquado. Nós não estamos mais no tempo dos 10 mandamentos. Não estamos. Eu estudei na escola que eu tive que fazer catequese. Eu fiz catequese. E na catequese nós decorávamos os 10 mandamentos. Só sei o primeiro. Eu acho que o segundo. O resto é sempre fora da ordem. Fora da ordem. Mas eles não servem mais para nós podermos obedecer os 10 mandamentos. Eles estão antiquados. A próxima aliança que Deus fez com o homem foi a aliança que ele fez com Davi. E ele falou com Davi sobre uma soberania do reino. Você vai ser rei. E se você me obedecer, você vai conquistar todos os povos. Não vai ter um reino mais forte do que o teu. E a abrangência desta aliança abrange tanto Israel, de ter o rei que Israel tanto quis. E a aliança que ele fez com Davi foi o seguinte: olha, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos vão herdar o trono. A sucessão do seu trono é eterna. É para sempre. Sempre o rei de Israel vai vir da sua linhagem. Sempre. E ela tem uma abrangência internacional. Porque chegou um tempo que o filho de Davi foi Jesus de Nazaré. E ele é rei sobre nós.
abrange os judeus e abrange a nós. A cláusula é que Davi obedecesse às leis. Teria bênção. A cláusula, ele deveria guardar todas as leis e teria sucessão no trono. E para nós, o rei Jesus, o grande ungido. A penalidade que o rei que desobedecesse teria um reinado curto. Se você ler sobre os reis, quando ele desobedecia, é curtinho. Os bons reis tinham um reinado mais longo. E a outra penalidade que ele coloca em relação ao Filho de Jesus é nenhuma. Não há penalidade nessa cláusula. Jesus vai ser rei para sempre. Nada toma o trono dele. Amém. A aliança de Deus com Davi em relação à sucessão em Israel, ela é bem temporária, mas em relação a nós, ela é eterna. Ela nunca vai parar. E ele fez isso porque ele queria que todas as nações da terra presenciassem um reino justo, um reino santo, um reino incorruptível. E esse reino está por vir. O rei virá reinar sobre a terra. Essa aliança não foi quebrada. Esta aliança é para todos sempre. E por fim, a nova aliança. A aliança que ele falou com Isaías, com Jeremias e com Ezequiel. 3 profetas com quem ele fala. Com Jeremias, ele mostra o lado de Deus na aliança. Com Isaías, ele mostra o lado de Jesus na aliança. Em Ezequiel, ele mostra o lado do Espírito Santo na aliança. Se você ler Jeremias, o livro inteiro fala de Deus. Se você ler Isaías, o livro inteiro fala de Jesus. Se você ler Ezequiel, o livro inteiro fala do Espírito Santo. Viu que erraram nossa Bíblia, os editores? Não está no Velho Testamento. A nova aliança está aqui, naquilo que muita gente chama de antigo. E ele estabeleceu essa aliança. A promessa é de salvação. A abrangência é internacional. É para toda a terra. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Observou o plano perfeito de Deus. Em Noé ela era internacional. Em Abraão ela era nacional e internacional. Em Moisés ela era só nacional. Em Davi ela era nacional e internacional. Em Jesus ela é internacional. Em Jesus ela volta lá no plano dele de ter uma grande família. Você consegue ver esse fundamento e essa abrangência. E a cláusula é: qual é o jeito de entrar na nova aliança? Como eu aceito essa aliança? Por meio do arrependimento. É por meio do arrependimento. E como eu entrar na nova aliança sem me arrepender? Não tem. É a cláusula. É assim que entra. Arrependimento é mudança de mente. Vamos lá de novo? Arrependimento é mudança de mente. Do jeito que eu converso, do jeito que eu me relaciono, do jeito que eu vivo, com os meus familiares, com o meu dinheiro, com os meus irmãos. Eu preciso ajustar a minha mente com a palavra. Não tem jeito de entrar na nova aliança por outro caminho. Não tem como. Somente
arrependimento. Cadê o Marcinho? Vamos me ajudar. Somente pelo arrependimento. Não tem outro jeito. Somente pela fé. A palavra fé e fidelidade no original é a mesma palavra. Somente observando, obedecendo e confiando. Não tem como eu entrar na nova aliança em Jesus se eu não crer e obedecer. Pastor, eu estou até entendendo a Bíblia, mas eu não consigo fazer o que ela pede para eu fazer. Não tem como você entrar na nova aliança se não for assim. Não existe caminho para você ir até Jesus se você não acreditar e obedecer. Eu preciso crer. Eu preciso obedecer. Não tem como nós entrarmos a não ser pelo batismo. O batismo é quando eu falo, eu morro para mim mesmo. Eu morro para minha vontade. Eu morro para mim. Eu sempre converso com alguns cristãos, eu falo, eu não entendo como alguém tão cheio de Espírito, tão cheio de Deus, resolve viver por si mesmo e não quer obedecer a palavra. Não quer obedecer o que Jesus ensina. Ele é o lado mais forte. Ele determinou a aliança. Ele fala, eu te dou a salvação. Eu dou a salvação. Eu te dou o perdão e eu te dou a santidade. Mas para isso, você precisa arrepender. Você precisa crer. Você precisa obedecer. Você precisa morrer por si mesmo. E há penalidade na nova aliança. Tem muito pregador da nova aliança que fala que não há penalidade nenhuma. Agora nós estamos na graça, não tem penalidade nenhuma. Eu não consigo ver isso nas Escrituras. O que eu vejo nas Escrituras é que é um corte. Se você não arrepender, se você não morrer para você mesmo, não obedecer, é cortado, jogado fora. Um corte. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Há um corte. Conversando com tanta gente, converso com tanta gente durante a semana, queridos. Muitos falam para mim uma coisa que eu sempre falo, não é assim. Muitos viram para mim e falam assim, tem vários jeitos de ver Deus. Tem vários jeitos de encontrar o Senhor. Tem vários jeitos de perceber a fé. Não tem. O jeito é por meio de Jesus. Mas como que nós fazemos? Nós temos que respeitar a crença do outro. O respeito. Mas eu falo a verdade. É só por meio de Jesus. É só por meio dele. E é pela fé. E fé significa confiar e obedecer. Aquele que não obedece não crê. Pode até dizer que crê, mas ele não crê. Há uma penalidade, que é a morte eterna. Um lugar de choro e ranger de dentes. Mais conhecido como inferno. Aquele que não arrepende. Aquele que não obedece. Aquele que não acredita. Não tem outro lugar para ir. Ele não vai ficar na família. Vai ser cortado. Jogado fora num lago de fogo
enxofre chamado inferno. Essa é a cláusula. São essas as condições. Eu não posso mudar nada. Você não pode mudar nada. Ou nós aceitamos, ou nós não aceitamos. Ah, mas eu quero viver de outro jeito, pastor. Tem coisa que não faz mal. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Sou homem de Deus. Só isso. Quem fez a cláusula foi Jesus. Foi Ele que disse: ou arrependa, ou muda o seu pensamento, ou creia, ou observe, ou você está fora. Não fui eu que estou falando isso. E uma aliança não muda. E esta aliança, ela é eterna. E ela vai permanecer no novo céu e na nova terra. E o propósito dela é que tenhamos homens e mulheres justificados e sujeitos ao reino de Deus. Sujeitos ao reino de Deus. Essa é a nova aliança. Essa é a aliança que Ele fez comigo, com você, por meio de Jesus. Ou nós aceitamos, ou nós não aceitamos. O Senhor fala nos nossos corações. Não vou fazer apelo essa noite. Quero que você vá para casa e ore. Eu sei que tem muita informação nesse quadro. Talvez o ideal seria que eu pregasse 6 domingos. Mas eu quis trazer um aspecto geral, para que nós possamos aprender a relacionar com o Senhor de modo correto. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele não está aberto a negociações. Ou nós aceitamos, ou nós estamos fora. Todos os dias, eu me volto para a palavra e eu decido Jesus. É uma decisão diária minha. Todos os dias, eu preciso falar para Ele: eu aceito a aliança. Porque tem dia que é mais difícil de obedecer. Eu preciso me lembrar